A imagem que a gente tem de um ninja, né, é aquela clássica. Espiões de preto, mestres em se esconder, incríveis no combate. Mas e se o maior segredo deles não fosse uma arma, nem uma técnica de luta? E se fosse, na verdade, um código para viver melhor, com mais saúde e resiliência? Pois é nisso que a gente vai mergulhar agora. Então, a pergunta que fica é: qual era a maior arma de um ninja? Parece simples, né? Mas a resposta revela tudo sobre a filosofia deles. E não era a katana, nem as famosas estrelas de arremesso, as shurikens. Era algo muito mais fundamental. A maior arma era o próprio corpo. É isso mesmo. O ponto principal é que o domínio do ninja era, antes de mais nada, interno. Sabe, eles sacaram que um corpo forte, uma mente limpa e um espírito equilibrado eram a base para qualquer missão e, mais importante ainda, para a própria vida. Bom, para entender esse manual de vida dos ninjas, a gente vai passar por alguns pontos. Primeiro, vamos decodificar o código deles. Depois, a gente entra na dieta do guerreiro, vê como eles forjavam o corpo, como sobreviviam ao inesperado e, no final, o que essa sabedoria toda tem a ver com a gente hoje. Então vamos lá. O verdadeiro caminho do ninja era, na verdade, um sistema completo de disciplina. O objetivo final não era só ganhar uma luta, sabe? Era muito mais. Era manter o corpo e a mente sempre no auge, na melhor condição possível, prontos para qualquer desafio que a vida jogasse na frente deles. E essa filosofia toda começa com uma base bem física, bem sólida. Olha só o que diz um dos textos da época. O primeiro ponto importante para manter um corpo saudável é ter costas e pernas saudáveis. Isso já mostra uma consciência corporal absurda, que se aplicava a tudo na vida deles, a começar, claro, pelo que eles comiam. Porque, para um ninja, comida não era só para encher a barriga. De jeito nenhum. Comida era combustível, era remédio, era uma ferramenta para manter o corpo eficiente, a mente afiada e os sentidos sempre alerta. E o mais interessante é olhar para essa dieta básica deles. Era tudo sobre simplicidade. Arroz, missô, vegetais, tofu, peixe, ervas, ou seja, tudo natural, nada de processados. O foco era total na nutrição e na capacidade do corpo de se recuperar. E eles tinham regras bem definidas, sabe? A base era comer coisas como arroz integral e tofu. E olha que curioso, eles evitavam carne de animais de 4 patas porque acreditavam que prejudicava a circulação. E claro, o básico que a gente ouve até hoje, pouco sal, pouco açúcar para não sobrecarregar o corpo. No fim das contas, a grande sacada era essa. A comida era um caminho para se recuperar, não só fisicamente, mas psicologicamente também. Mas não era só sobre o que entrava pela boca, não. O conhecimento que os ninjas tinham do corpo humano era impressionante. Um conhecimento prático, profundo. Eles usavam isso para diagnosticar e tratar problemas de um jeito que, sinceramente, surpreende até hoje. Quer um exemplo? Eles conseguiam ler os sinais do corpo só de olhar para os pés de uma pessoa. Um detalhe, como a espessura do dedão do pé podia indicar um problema no fígado. Parece loucura, né? Mas é uma abordagem que mostra uma atenção absurda aos detalhes e a como tudo no nosso corpo está conectado. E essa ilustração aqui é simplesmente genial. É, na prática, um mapa do corpo, que mostra como cada vértebra da coluna se conecta com diferentes órgãos e funções. Então, uma dor de estômago, pressão alta, dor de cabeça, para eles a origem podia muito bem estar num ponto específico da coluna. Era uma ferramenta muito prática e poderosa. E o mais legal é que essa teoria do mapa da coluna não ficava só no papel, claro. Ela era usada na prática, com massagens super específicas. Esses diagramas aqui, por exemplo, mostram técnicas detalhadas para tratar problemas de estômago ou para alinhar os músculos do pescoço e das costas, aliviando dores crônicas. É fascinante ver como eles já juntavam o que a gente hoje chamaria de tratamento e prevenção, tudo numa coisa só. E claro, não dava para depender só de um massagista, né? A disciplina de cada um era a chave de tudo. Essa série de exercícios que a gente vê aqui era o que um ninja fazia sozinho todo dia para manter a coluna saudável, o abdômen forte e o corpo flexível. Era uma rotina diária tão importante quanto o próprio treino de luta. Ok, mas toda essa preparação não era só para a saúde do dia a dia. Ia muito além. O objetivo era estar pronto para o inesperado, para situações de vida ou morte, usando a cabeça e o que estivesse disponível ao redor. E olha só que loucura esse procedimento de primeiros socorros para envenenamento. É muito específico e surpreendente. Primeiro, ingerir um monte de claras de ovo. Para quê? Para ajudar a vomitar e expelir o veneno. E logo depois, tomar uma infusão de artemísia. Isso mostra como eles usavam o que tinham à mão,
remédios naturais e de fácil acesso para agir rápido. E a segurança contra incêndio. Pensa bem, eles viviam em casas de madeira, então o perigo era real, constante. Mas as soluções eram genialmente simples, tipo, ter uma bolsa d'água sempre do lado da cama ou usar panos molhados para se proteger da fumaça. É um contraste enorme com os nossos sistemas super complexos de hoje e mostra um pensamento muito prático, muito adaptável. Então tá, depois de ver tudo isso, a gente se pergunta, o que dá para tirar dessa filosofia antiga? O que esse código ninja tem a dizer para a nossa vida que é tão moderna e, muitas vezes, tão complicada? Bom, se a gente for resumir, o código ninja se baseia em alguns pilares. O primeiro é a autoconsciência, ou seja, prestar atenção nos sinais que o nosso corpo dá. O segundo, a harmonia com a natureza, usar alimentos e remédios naturais para se cuidar. O terceiro é a preparação prática, ter planos simples e eficazes para emergências. E por último, mas talvez o mais importante, disciplina. A disciplina para manter tudo isso funcionando, dia após dia. E tudo isso leva a gente a uma última reflexão, né? Nesse nosso mundo tão cheio de tecnologia, de soluções complexas para tudo, será que a maior sabedoria, a mais eficiente, não está justamente na simplicidade? Em entender o próprio corpo, em comer bem e em estar preparado com o básico? Fica aí a pergunta para a gente pensar.